Vamos direto para o Ministério da Saúde em Brasília. Depois de ser infectado pela Covid-19 e permanecer em quarentena nos Estados Unidos, Marcelo Queiroga está de volta ao trabalho. Então, por isso, nós temos um cenário epidemiológico mais tranquilo. Nós temos uma campanha de vacinação que é uma das principais campanhas de vacinação do mundo. Já vacinamos mais de 300 milhões, já distribuímos mais de 300 milhões de doses, isso é muito, né? E vamos distribuir mais, já recebemos as 100 milhões do primeiro contrato com a Pfizer e até o final do ano receberemos as outras 100 milhões, tem as vacinas da Janssen. Enfim, estamos num momento satisfatório, estamos vacinando com uma dose de reforço os idosos, estamos vacinando também os profissionais da saúde e vamos caminhar com o planejamento da campanha em 2022, né? Na realidade, todos os países do mundo não sabem ainda ao certo qual que é a melhor estratégia, mas nós já temos alguns caminhos que estamos discutindo com um grupo técnico, com a CETAI, e assim que tivermos essa posição definida, nós vamos passar para vocês. E, ministro, como é que foi lá em Nova York? Onde o senhor ficou depois de se mudar de hotel? E o que o senhor sentiu também? Teve sintomas? Bom, no começo a gente fica um pouco com medo, né? Porque nós conhecemos essa doença, né? Apesar de eu ter tomado as 2 doses de vacina, né? Todos vocês são testemunha que eu sempre uso as medidas não farmacológicas. Apesar da minha função pública, ela requerer que eu atenda várias pessoas e eu sou um ministro que percorro o Brasil todo, visito hospitais, mas mesmo com todos esses cuidados, infelizmente, eu me contaminei com o vírus, que não é algo raro, né? Até que nós temos uma pandemia. No dia que o presidente me informou do resultado, eu não estava sentindo nada. No outro dia, eu comecei com quadro de febre. Comecei com quadro de febre e essa febre aumentou um pouco. E eu já tenho 5,5, né? Vou fazer 5,6. E tenho as cicatrizes que a vida faz em cada um de nós, né? Com algumas comorbidades. E nós sabemos que depois de 6 meses, como é o caso, as vacinas elas perdem a efetividade. Sobretudo aqui eu fiz uso, nós já temos esses dados. Aqui eu não estou imputando nenhum tipo de consideração acerca desse agente imunizante. E como eu estava com febre, eu procurei um hospital em Nova York. Fui atendido, e os médicos me fizeram prescrições e eu retornei para o hotel. Depois, a minha esposa teve uma licença do governo americano, a quem agradeço, para que fosse ficar comigo. E eu fiquei na residência de pessoas amigas, até quando eu retornei ontem ao Brasil, né? Eu fiz o teste de RT-PCR em 2 ocasiões. A primeira, a gente pensava que pudesse voltar na sexta-feira, né? Infelizmente não foi possível e posteriormente fiz um novo teste, deu negativo e aí eu fiz de tudo para voltar para o nosso país. O que foi mais difícil nesse período, ministro? Ficar longe de casa, em outro país? Bom, ficar longe de casa, né? É ruim, né? E a gente tendo aqui essa missão aqui que o presidente me confiou de comandar a saúde pública no momento de uma pandemia, nós queremos sempre voltar, né? Para ficar próximo. Minha esposa foi lá ficar comigo, isso foi importante para mim, né? E nós tivemos um apoio de todo o corpo diplomático, que eu destaco a diplomacia brasileira, como nós sabemos, de altíssimo nível. Só fazendo uma correção, Raquel, eu não me encontrei com o presidente polonês, tá? Você colocou lá na sua matéria. Eu tive com o líder Boris Johnson, do Reino Unido. Por sinal, foi uma oportunidade muito grande para mim, porque o presidente me pediu para intervir e eu destaquei para o primeiro-ministro do Reino Unido todas as iniciativas que o Brasil tem feito, sobretudo a parceria com a AstraZeneca, né, que é fruto de uma parceria da Universidade de Oxford, Fiocruz, AstraZeneca, que é uma empresa anglo-sueca. Falamos sobre as peculiaridades que existem entre os nossos sistemas de saúde, o desejo nosso aqui, do Ministério da Saúde, de conhecer mais o modelo do NHS, conhecer também mais aprofundadamente o NICE, que é um instituto de excelência clínica inglês, que faz todas as avaliações para o sistema de saúde inglês, né? Nós temos agendas que, como somos sistemas de acesso universal, elas são muito semelhantes. A exemplo da incorporação de novas tecnologias, por exemplo, para doenças raras, né? Todos nós sabemos que isso é uma pauta muito sensível. Há
A doença é rara, mas há um número muito grande de crianças com essas doenças e que nós precisamos, com políticas públicas, que com sustentabilidade, dar as respostas que a sociedade requer, né? Agora, ministro, o que aconteceu lá em Nova York que o senhor reagiu daquela maneira aos manifestantes? Temos trabalhado muito pelo Brasil, né? E temos conseguido resultados muito importantes, significativos no controle da pandemia, né? Naturalmente que nós somos humanos, né? E é da natureza humana existir falhas, né? Até aquela parábola clássica da Bíblia, né? Que Jesus fez um risco no chão e disse: aqui, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então vamos continuar trabalhando pelo Brasil para ajudar o nosso país a sair dessa crise sanitária. Então o senhor se arrependeu? Nós trabalhamos pelo Brasil, viu, Raquel? Certo? E nós sempre fazemos análises do que fazemos da maneira correta, do que nós podemos melhorar. É sempre um caminhar, é sempre um avançar. Qual o primeiro ato hoje nesse retorno ao Ministério? Conversar com vocês, os jornalistas. Ministro, o senhor mencionou que lá em Nova York o Bolsonaro defendeu o uso do Covid ainda, né, na Assembleia. O que o senhor acha disso? O presidente, em nenhum momento na Assembleia, falou em kit Covid, né? O presidente falou em autonomia médica e na possibilidade de um tratamento, né, para Covid-19. Nós sabemos que a pandemia, a forma de prevenção primária é através da vacinação. Num melhor cenário, acabando a pandemia, a Covid não acaba e as pessoas vão ter essa doença e às vezes, alguns casos graves, né? Então, o que se quer é buscar formas de tratamento que possam interromper o ciclo da doença, né? Então, no meu caso mesmo, eu fui atendido no hospital no primeiro dia e eu fui medicado. Eu tomei o medicamento pelo meu médico. Mas tinha cloroquina, hidroxicloroquina? Eu tomei as medicações prescritas pelo meu médico. Quais foram as medicações? Então, é uma questão privativa, né? Ministro, Todos nós, em algum momento nós podemos falar sobre isso. O senhor Né? considera que o senhor teve sintomas leves, isso que é pregado aí, que as vacinas, elas causam aí, quando a pessoa é contaminada, elas ficam com sintomas mais leves? Bom, não é pregado, isso é fato, né? Os dados estão aí. A nossa campanha de vacinação, ela reduziu de maneira marcante internações hospitalares, óbitos, não há dúvida a respeito disso. Agora, nenhuma vacina é 100% eficaz, nenhuma. Nenhuma, mesmo a vacina que tem maior eficácia, que é a vacina da Pfizer, ela não evita 100%, tá? Nem evita 100% casos, nem evita 100% casos graves. E a gente começou a vacinar quando? Em dezembro. Né? Países como Israel, que vacinaram rapidamente a população, já estuda um reforço. E o Brasil, que tinha pouquíssimas doses no começo, por uma questão de carência mundial, o Brasil hoje já está aplicando uma dose de reforço no idoso, igual que os Estados Unidos estão fazendo. Então veja que nós estamos indo muito bem, pessoal. Tá? Então, em relação a perspectivas futuras de medicamentos, a ciência vem trabalhando. E à medida que nós tivermos evidências científicas sólidas a respeito de medicamentos, que possam ser incorporados no nosso sistema de saúde, eles devem ser. Né? A incorporação de medicamentos envolve questões, primeiro, de segurança, segundo, de eficácia, terceiro, de efetividade, quarto, de custo-efetividade. A gente tem que saber se isso cabe dentro do orçamento público. Também tem a logística de aplicação de um determinado tratamento. Às vezes é fácil, é um comprimido que você toma, não tem logística complexa. Às vezes não, é necessário ir para um hospital, ficar usando equipamentos especiais, não é? Que é um exemplo, o ECMO, um tipo de circulação extracorpórea que foi usado em alguns pacientes. A logística de implementação é muito complexa. As equipes que lidam com isso, elas precisam ter uma expertise, elas precisam ser treinadas, senão eu coloco o indivíduo em ECMO e ele vai morrer do mesmo jeito, não é? Então não é uma coisa simples, não tem uma fórmula que a gente vá ali, escreva num papel e isso aí imediatamente seja aplicável, né? Mas estamos satisfeitos com o curso da evolução da pandemia no Brasil. Quando eu me lembro, há cerca de 180 dias atrás, quando eu assumi o Ministério, a dificuldade que nós tínhamos com oxigênio, chega a gente tinha falta de ar, né? Porque nós tivemos que ajudar o Paraguai com oxigênio, nós tivemos que importar carretas, não é? Nós tínhamos dificuldades com o chamado kit de intubação orotraqueal, né? E isso com a força do sistema de saúde do Brasil, né? Do Ministério da Saúde,
com toda a estrutura operacional, nós conseguimos superar essa fase difícil. Essa questão é uma questão privativa minha, né, do tratamento que eu fiz, tá certo? Eu tomei o medicamento prescrito pelo meu médico, tá? Meu médico dos Estados Unidos. Os médicos, eles não prescrevem à distância, né? Então, eu procurei o médico, como todo mundo faz. Quando você está doente, você não procura um hospital ou um consultório, o médico lhe prescreve o medicamento, você toma ou não. Quando você confia no seu médico, você toma. Quando você não confia, o que é que você faz? Você muda de médico, tá? E eu sou médico há mais de 35 anos e sempre foi assim com meus pacientes. Alguns confiaram em mim e fizeram o que eu recomendei, outros foram procurar outros médicos. A autonomia médica virou um mantra agora, isso vem de Hipócrates. Mas por que tem que ter autonomia? Que é para o médico e o paciente poderem ter o quê? Um vínculo de confiança. E aí isso faz com que os tratamentos, qualquer que seja ele, até uma conversa, tenha resultado. Ministro, em relação à Coronavac, vai haver realmente um fim desse contrato, né? O primeiro contrato já foi finalizado, não vai se repetir esse contrato, já está definido? Bom, o contrato é um documento, né? Foi feito entre as partes, o número de doses que tem que ser entregues. Isso foi feito em um regime emergencial. Esse agente imunizante obteve um registro emergencial na Anvisa. Nós esperamos que a Anvisa conceda um registro definitivo. Uma vez a Anvisa concedendo um registro definitivo, o Ministério da Saúde considera essa ou qualquer outra vacina com registro definitivo para fazer parte do Programa Nacional de Imunização. Porque lembra, nós tínhamos uma emergência sanitária. Essas vacinas elas foram feitas em tempo recorde. E no primeiro momento a Anvisa concedeu um registro emergencial. Não só para a Coronavac, como para a vacina da Janssen, também um registro emergencial. Então a vacina da Janssen quer entrar no calendário Nacional de Imunização do Brasil, vai ter que solicitar o registro definitivo da Anvisa. E quantas vacinas consigam o registro definitivo na Anvisa, melhor. Por quê? Porque nós vamos ter mais oferta de vacinas. E quanto mais oferta de vacina, o que vai acontecer com o preço? Deve cair, né? E se o preço cai, é melhor, porque eu consigo usar esses recursos, por exemplo, para atender as pessoas que têm as chamadas síndromes pós-Covid. Eu preciso manter leitos de UTI habilitados para o ano de 2022. Nós temos dificuldades orçamentárias, isso não é surpresa para ninguém, não é? E nós temos que vencer isso juntos. Como é que vencemos? Uma união nacional para superar esses problemas. E para isso é o Poder Executivo, o Congresso Nacional. Eu mesmo tenho uma interlocução muito grande com os presidentes das duas casas, o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, o presidente Arthur Lira, que são homens públicos que têm grande experiência e que têm ajudado muito o Brasil, né? O próprio Supremo Tribunal Federal, já tive em 2 ocasiões com o ministro Fux, conversando, com o Tribunal de Contas da União. Enfim, vamos para a terceira etapa agora, que é acabar com a pandemia. Estamos no caminho certo. Muitas pessoas relataram que estão... 2022? Oi? Mas já tem alguma vacina garantida para 2022? Bom, nós temos ainda um montante muito grande de vacinas a receber da Janssen, né? Mais de 30 milhões de doses. Nós temos ainda as vacinas do COVAX Facility para receber. Nós temos a Fiocruz, que já fabrica vacinas aqui no Brasil. Nós temos discussões com outras farmacêuticas para aquisição de doses. Vocês podem ter certeza que nós já sabemos qual é o caminho. E nós vamos fazer isso de maneira eficiente, como estamos fazendo agora. Por que eu posso assegurar a vocês? Porque nós temos o SUS, pessoal. Nós temos o SUS. E quem tem o SUS tem tudo. Porque temos mais de 38 mil salas de vacinação espalhadas pelo Brasil. Olha, vários dias aí vocês já noticiaram, ultrapassamos mais de 2 milhões de vacinados. Quantos países fizeram isso? Quantos países fazem isso? São poucos, né? Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigada. Exatamente 2 semanas depois do discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, em Nova York, foi há 2 terças-feiras, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estava lá foi contaminado pelo novo coronavírus, permaneceu em quarentena em Nova York. 2 semanas depois do dia do discurso do presidente da República, ele volta ao Ministério da Saúde para retomar o trabalho, felizmente bem de saúde, nós ouvimos, ele teve sintomas leves da doença, febre,
Certamente as 2 doses da vacina o ajudaram, ele tem 55 anos e comorbidades, como ele mesmo lembrou. Ressaltou que o Brasil já está deixando prontas possibilidades para uma revacinação da sua população no ano que vem, em 2022. Falou sobre a possibilidade de um novo contrato com o Instituto Butantan para a compra de mais doses da Coronavac, desde que a Coronavac obtenha registro definitivo na Anvisa. Lembrou que qualquer vacina para continuar no Programa Nacional de Imunização só com o registro definitivo. Provisório para o ano que vem, não. Não quis dizer quais remédios tomou, quais remédios foram receitados para ele em Nova York. Deu a entender que se arrependeu daquele gesto que fez para manifestantes em Nova York, quando mostrou os dedos do meio para gente que protestava contra o governo Bolsonaro em Nova York. Não usou a palavra arrependimento, mas deu a entender que se arrependeu. Disse que em nenhum momento o presidente falou em tratamento precoce na ONU, o que não é verdade. O presidente disse, abre aspas, não entendemos porque muitos se colocaram contra o tratamento precoce. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial, disse o presidente da República na ONU há 2 terças-feiras.